Agora está acontecendo tanta coisa tão exótica que a gente esquece, né, do Canadá, esquece da Groenlândia, a gente esquece da questão da imigração. Hoje, os consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil, primeiro eu vi no Rio e achei que fosse uma mensagem do consulado no Rio de Janeiro. Aí procurei, estava lá no de São Paulo também, estava lá no de Recife também. Todos os consulados brasileiros, americanos aqui no Brasil, publicaram esta mensagem aqui no Instagram. A triagem de vistos dos Estados Unidos não para após a emissão do visto. Monitoramos continuamente os portadores de visto para garantir que cumpram todas as leis e regras de imigração dos Estados Unidos. E revogaremos seus vistos e os deportaremos se não cumprirem. O que está sendo dito aí é tão óbvio. É claro que se você pega um visto ali para visitar outro país, você não vai poder assaltar uma pessoa na rua e achar que não vão deportá-lo. Mas a linguagem, né? As palavras escolhidas e vamos deportá-lo, né? Mostram ali uma espécie de intimidação. Não sei se vocês sentiram isso ou foi uma coisa minha. Acho que é assim que começa, né? Não é? Mostra ali um espírito de intimidação, como se, olha, a gente está fazendo um favor para você, de conceder um visto para que você possa visitar aqui a Disneylândia, Nova York, passear por Los Angeles. Se você fazer xixi fora da bacia, a gente vai te mandar de volta. Né? E me faz... É uma ameaça, porque não fica muito claro, assim, eu estou te monitorando, é o quê? Suas redes sociais? Exato. Eles eu tô... são câmeras. O que eu tô de olho? É numa crítica? Então isso... Acho que ninguém gosta de viajar a turismo sabendo que está sendo observado, né? Por mais que não seja uma observância literal, né? Você se Mas sente já um pouco... há muitos relatos de pessoas que chegam e tem o celular, tanto que teve algum lugar, eu vi, agora não me lembro onde, que a orientação é vá para os Estados Unidos com um celular de viagem. Sabe aquele celular do bandido? Que não tem as suas coisas e a pessoa tem uma coisa à parte? Vá com o celular de viagem, que não tem as suas redes. Eu não sei, porque assim, o que seria, né, talvez, esse tipo de expressão. Enfim, e eu ouvi uma entrevista da professora Lilian Schwartz, que ela dá aula nos Estados Unidos, e ela comentava que agora ela, no avião mesmo, teve de preencher ali vários documentos que não eram obrigatórios, mas que de tanta insistência ela entendeu que deveria preencher. E tinha coisas como, se você faz críticas... não era muito claro como é que aquele material e como aquilo seria interpretado. Então, dá uma sensação de desconforto, no mínimo, de você falar, bom, mas eu não estou entendendo para que isso. Quer dizer, eu não posso... E a primeira emenda dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão, começa a ficar turva, inclusive para quem não está lá. Você fica com medo, você fala, será que se eu criticar, isso vai ser volta para sua casa, na hora que você chega que você bate no aeroporto? Dá uma sensação assim. E o que mais poderia ser, se não fosse isso? Porque é óbvio que se uma pessoa for presa, se uma pessoa tiver com pendências com a justiça, ela não vai, né? Não vai ter algum tipo de rastro, e isso é meio que já acontece. Mas esse é um governo que mandou gente para a cadeia por defender ideias. Né? A defesa da criação de um Estado palestino é uma ideia legítima. Não é uma defesa do terrorismo, não é uma defesa da selvageria do Hamas. É uma defesa legítima, com a qual você pode concordar ou não, mas certamente é algo que está amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E pessoas foram presas. Não, e como foram presas? A estudante que foi presa na rua por homens encapuzados, aquilo parecia um sequestro. Que não tinha nenhuma identificação, que era da polícia, do governo, que isso só foi dito depois... Quer dizer, é assustador. O outro, que também fez um texto, estudante, que estava com uma mulher grávida de 8 meses, ele tem o green card e falou, então, sabe esse green card? Agora não tem mais validade. Então, você fica num lugar de absoluto desamparo. Você não sabe o que vale, quanto vale e como isso pode te amparar
você não sabe, fica muito perdido. Aí eu fico pensando, né, até que ponto vale querer ir para os Estados Unidos? Até que ponto vale querer conhecer a Disney ou ir para Nova York, fazer turismo? Ih, Casagrande, você vai ser cancelado. Eu vou ser cancelado, talvez, mas eu fico pensando, será que de fato as pessoas vão continuar com esse desejo, com essa vontade de fazer sacolão em Miami ou de querer visitar e conhecer alguns outros lugares? Primeiro porque financeiramente daqui a pouco não vai valer Não a pena também. Exato. Então, assim, eu fico pensando, a gente dá tanto holofote para essas questões, né? Eu tô falando assim, do cidadão médio que vai para fazer turismo uma vez ao ano. Não tô falando daquele que vai tentar a vida, que vai, por meio de coiote, tentar fazer ali a imigração, mas pro cara comum, para nós trabalhadores, assim, que vamos lá, tiramos uma férias uma vez por ano para ir curtir algum outro país, enfim. Será que vale a pena essa... meio que uma humilhação, né? Você vai lá, você meio que tá rastejando uma autorização, um visto, pros caras parecerem que estão fazendo um favor pra você. Eu fico me questionando e ainda se de correndo o fato risco vale. de ser deportado. Exato. Bom, tudo bem, é um caso anedótico, né? Não serve como... Mas ainda assim é um caso de um amigo que para quem eu mostrei essa mensagem hoje, né? E ele falou, porra, que absurdo, cara. E eu tô com um pacote comprado, se eu pudesse voltar no tempo eu não comprava, porque ele é tricolor. Ele torce pro Fluminense e comprou o pacote para ir ver um Mundial lá nos Estados Unidos. Tá animado e falou, porra, eu não quero mais ir, tô com medo de não conseguir entrar, também não tô afim de pisar nesse país que tá tão bagunçado, né, cara? O cara, pra ser, fala português, perdeu tesão. Sim. De ir para os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos por 3 anos, acho um país admirável, gosto dos americanos, conheço todos os problemas, conheço as guerras, conheço as interferências em golpes de Estado, sei de tudo isso, mas acho que é um país que tem vários aspectos. É um país que nos deu Hollywood, que nos deu blues, que nos deu jazz, né? Tem muita coisa admirável, conceitos ótimos de livre mercado, inclusive, né, que se espalharam pelo país, enfim, uma prosperidade como a gente nunca viu na humanidade. Referência em ciência. Referência em ciência, exato, o país que mais ganhou Nobel. É um país admirável em vários aspectos e eu, nesse instante, eu sinto raiva. Não do americano, mas do país de uma maneira geral, né, que votou nisso, porque na verdade o que a gente está vendo aí é uma promessa sendo cumprida. Sim. Não é que, nossa, a gente votou numa coisa completamente diferente e Não. fomos surpreendidos. Não dá para dizer que é prometeu, né? Não dá para dizer que é estelionato eleitoral, Jamais. porque ele falou, mas eu acho que quem votou falava, não acredito nisso, não foi para isso. Bom, tanto que teve empresário colocando nas redes sociais dizendo, não foi para isso que a gente votou em você. Então, é dúbio no mínimo, porque as pessoas, ele falou, eu vou fazer tal coisa, e de repente ele tá fazendo e as pessoas falam, não, mas não assim. Então fica complicado. Agora, eu acho que o mundo que a gente vê hoje pode tirar tarifa, pode falar que tá tudo bem a partir de amanhã, já não é mais o mesmo. O nível de segurança e de confiabilidade entre os agentes, entre os próprios países, também já não é mais o mesmo. Então a gente não volta para o que estava. Não mais, não tem mais como voltar. Eu ia a gente perguntar isso. volta, pode ser que vá para um outro patamar mais tranquilo, que é o que todo mundo torce. Mas para aquele, já não tem mais. Eu ia perguntar exatamente isso. O Canadá, que sempre teve uma posição super confortável de dependência, ele tem a sua própria indústria, mas depende muito dos Estados Unidos. Vai confiar novamente em Washington algum dia? Difícil. Né? Ainda que o governo mude, você nunca sabe se um trumpista vai ser eleito daqui a 4 anos. Né? Essa confiança vai voltar a existir? A gente está falando de 4 anos, né? Mas quando a gente olha para os movimentos que o Trump tem feito agora, que são no mesmo dia, intervalo de 10 horas, de 6 horas, não dá para projetar o que vai ser semana que vem, que é direto para daqui de 4 anos. Então, de fato, tá todo mundo, até mesmo aqueles, os fiéis eleitores ou aqueles empresários que acreditaram, tão reticentes. Parece então... já que passaram os 4 anos. E não passou Nesses nada 4 disso, meses, né? nem tem 4 meses, né?